Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo Seguro. E no nosso bate-papo de hoje nós vamos estar falando algo muito importante, que é a questão do uso das máscaras de proteção aí contra a questão do coronavírus. E o nosso papo de hoje a gente vai estar verificando essa proteção aí das máscaras, ela é eficiente, não é eficiente? O que nós temos aí de informações a respeito disso? Então, se você quer saber, continue conosco aí, que nós estaremos passando aí dicas importantes em relação a esse assunto. Então, pessoal, de acordo com o que vem acontecendo, né, em relação a essa pandemia e toda a propagação, né, e proporção que isso tem tomado, algumas medidas têm sido adotadas pelo Ministério da Saúde, e aqui no Brasil nós temos uma grande dificuldade em relação a essa situação, porque tudo é muito novo, as informações elas vão chegando e de acordo com que essas informações vão chegando é que as medidas vão sendo adotadas, ou seja, a gente não tem uma preparação, um plano de atendimento e resposta a essa situação já preparado de imediato. Então as coisas vão sendo modificadas de acordo com as novas informações que estão sempre surgindo aí. E mediante toda essa situação, uma das coisas que foram levantadas foi a questão do uso de máscara para poder evitar o contágio do coronavírus. Mas a pergunta que surgiu, né, que está gerando muita polêmica é: será que ela é eficiente? Ela não é eficiente? Sabemos que as máscaras tradicionais, as máscaras profissionais, como a N95, que é a máscara utilizada aí pelos profissionais da área da saúde, assim como a PFF2 também, elas possuem elementos filtrantes. E esses elementos filtrantes garantem para o profissional que ela tem uma certa eficácia para a proteção contra vírus, bactérias. E o que tem sido sugerido, tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela OMS, é que as pessoas podem estar confeccionando suas próprias máscaras em casa, utilizando-se de tecidos, né? Até tem algumas recomendações, eu vou estar falando um pouquinho sobre algumas notas técnicas que foram emitidas pela Anvisa, a nota técnica que foi emitida pelo Ministério da Saúde, dando orientação de como que as pessoas podem estar fazendo essas máscaras em suas próprias residências, para uso. O objetivo, para deixar bem claro, o objetivo da nota técnica do Ministério da Saúde, orientando a forma de fazer essas máscaras, foi justamente para poder garantir, né, que as máscaras profissionais ficassem, obviamente, para os profissionais da área da saúde. Porque o que aconteceu foi que com a divulgação da necessidade de proteção através de máscara, as pessoas começaram a comprar e esses equipamentos começaram a ficar escassos para os profissionais da saúde, pessoas que estão na linha de frente em relação ao combate aí ao coronavírus. Então, para que eles não ficassem nessa falta desses EPIs, né, o Ministério da Saúde optou por orientar as pessoas a produzirem as suas próprias máscaras em casa. E como eu falei, né, a questão que ficou na dúvida é se isso era realmente eficiente ou não. A Sociedade Brasileira, né, de Infectologia, ela demonstrou que ainda não há um estudo garantindo a eficácia dessas máscaras de pano. Mas a questão toda é que essa máscara ela não tem uma proteção para o indivíduo que está usando, e sim ela cria uma barreira de proteção para evitar a propagação. Nós sabemos que em relação ao coronavírus temos grupos de pessoas que são assintomáticas e tem aquelas pessoas que são sintomáticas. As pessoas que não são assintomáticas, que não estão no grupo de risco, elas por vezes elas podem estar com o vírus, mas como não manifesta nenhum tipo de sintoma, a pessoa não consegue saber que tem o vírus e no convívio social dela, ela pode estar transmitindo esse vírus a outras pessoas e aí até mesmo atingindo pessoas do grupo de risco. E a questão, então, em relação às máscaras é que se você estiver utilizando essas máscaras, obviamente de forma correta, você vai estar prevenindo a possível propagação desse vírus para um grupo de pessoas que realmente está classificado como grupo de risco. Então, para deixar bem claro, essa máscara ela tem um objetivo de criar uma barreira de proteção. Ela protege terceiros, ela não protege a pessoa que está utilizando em si. Agora, para isso ser eficiente, é óbvio que tem que estar a maioria das pessoas, ou todos que estiverem aí dentro de um aglomerado, um grupo de pessoas, perdão, né, a aglomeração na verdade nem ela está proibida, nós não devemos criar aglomerações, sempre tentar manter o distanciamento social conforme as orientações aí do Ministério da Saúde. Então, se todas as pessoas estiverem utilizando máscara,
você cria barreiras de proteção e você dificulta a propagação, né, e o contágio do vírus. Então, para deixar bem claro, a máscara ela tem função de criar barreira de proteção. O Ministério da Saúde ele indicou alguns tecidos que podem ser utilizados na confecção dessas máscaras, né? Aí ele falou do TNT, que é o tecido não tecido, né, que é um dos mais utilizados para a confecção de máscara, e trouxe ali alguns esclarecimentos a respeito de como deve ser feito, né, de como que deve ser utilizado para fazer a confecção dessas máscaras e também a utilização de forma segura. Porque o que a gente mais vê aí ultimamente são pessoas que estão utilizando as máscaras, porém de maneira incorreta. E aí a eficiência desse material se perde, né? A eficiência dessa máscara se perde. Você vai às vezes ao mercado e você verifica pessoas com máscara no queixo, máscara somente protegendo o nariz, somente protegendo a boca e presa às vezes apenas de maneira incorreta, deixando áreas com possibilidade de entrada do vírus. Então isso tudo não tem aí a eficácia e na verdade traz para a pessoa um falso senso de proteção, de que ela está protegida, só pelo fato de estar usando a máscara. E isso aí é um erro muito grave, porque ela tem que ser utilizada, mas da maneira correta. Então, assim, deixar aqui para vocês alguma dica. Então, devo utilizar a máscara de tecido? Não devo utilizar? Eu costumo dizer o seguinte, né, que a gente precisa, se for para errar, né, é óbvio que você sempre tenta buscar acertar, mas se for para errar, né, para errar, que você erre pelo excesso e não pela omissão. No caso, a máscara, ela ajuda, ela auxilia sim nessa questão de proteger terceiros, proteger seus familiares, proteger pessoas próximas a você. Ela não traz aquela proteção para você diretamente pelo fato de ela não possuir nenhum elemento filtrante. Então já fica essa questão, né? Mas o fato o que a gente precisa trazer em relação a esse momento todo é a empatia, né? É o cuidado pelo próximo. Você está utilizando máscara não somente para você se precaver, mas para você proteger outras pessoas. Então, se as pessoas tiverem esse senso de empatia um pelo outro, a gente consegue vencer esse vírus aí de maneira mais eficiente. Então, respondendo à pergunta, essa máscara ela é eficiente para proteção individual? Para a proteção individual, não. Mas ela vai servir aí de barreira para a proteção de terceiros, proteção de outras pessoas. Então, devo usar? Com certeza deve se usar, até porque na maioria dos municípios hoje já estão colocando aí como uma regra, né? Já estão botando aí como obrigatório o uso em determinados estabelecimentos, mercados, nesses locais onde são essenciais, onde nós precisamos ir, tem que ir, mas agora já tem que ir com máscaras justamente para poder evitar essa propagação e esse contágio. Então, só queria fazer uma leitura aqui da nota informativa da Anvisa, só um pequeno trecho que eu vou estar colocando para vocês aí na tela, tá? E ele diz o seguinte aqui no finalzinho desse texto, que para a população que necessita sair de suas residências, a máscara de pano pode ser recomendada como uma forma de barreira mecânica, que foi aquilo que a gente abordou aqui agora, conquanto há de se destacar a importância da manutenção das outras medidas preventivas já recomendadas. Quais são elas? Distanciamento social, evitar tocar os olhos, nariz e boca, além de higienizar as mãos com água e sabonete ou sabão e álcool 70. Então essas medidas têm que ser tomadas não apenas o uso da máscara, mas em conjunto com essas demais medidas para que realmente a gente consiga evitar essa proliferação aí desse vírus. Então, ok? Essa é a nota número 4 da Anvisa. Já a nota número 3, né, do Ministério da Saúde vai estar trazendo para a gente ali as formas de você fazer uma máscara na sua própria residência, qual o tecido que você pode utilizar e a forma correta de colocação e higienização. Aqui uma dica bem rápida para a gente aí em relação a formas de você colocar a sua máscara. Sempre é importante que a gente tenha um cuidado, né, em especial em não tocar. Aqui eu vou tocar, obviamente, para mostrar para vocês, mas não tocar nessa base frontal da sua máscara, principalmente se você estiver na rua, se você estiver em um local onde você não consiga fazer a higienização das suas mãos. Nunca toque, porque sua mão pode estar contaminada e vai estar passando para a sua máscara. Ao colocar a máscara, sempre pegar pelas bases, né? pelas laterais, pelo elástico ou pela fita de amarração, tá? Nunca colocar a mão na frontal da máscara para você estar fazendo a colocação. Ao retirar a mesma coisa, retirar pelas laterais, no caso pelo elástico ou pela fita, e fazer a guarda sempre dentro de um saquinho,
Como essa máscara ela é de tecido, é importante também, né? E esse tecido, ao você falar, se porventura você espirrar, você está umidificando esse tecido e o vírus ele é muito mais propenso a se manter em uma área úmida. Então é importante que você faça aí, né, como orientação do Ministério da Saúde, que você troque essa máscara a cada 2 horas. Então se você vai sair e você precisa estar... vai levar algum tempo, vai demorar um pouco, é importante que você tenha mais de uma máscara aí reservada para você fazer essa troca durante o dia, para você manter aí a garantia. E a máscara, por ser de tecido, você pode lavar com sabão, água sanitária, secá-la direitinho, de preferência sempre passar, né, uma das recomendações também do Ministério da Saúde, passá-la com ferro, né, e para você poder estar reutilizando. Então, pessoal, essas dicas elas são importantes para a gente estar vencendo esse desafio aí, que é o desafio desse coronavírus. E toda precaução ela é válida, toda preocupação, todo o ato, toda a atitude que a gente tomar para poder evitar tanto se contaminar quanto contaminar o nosso próximo, terceiros, elas são bem-vindas aí e são válidas. Tá ok? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, curta aí, compartilha, se inscreva no nosso canal para que você fique sempre aí por dentro das dicas aí a respeito da segurança do trabalho e do seu próprio bem-estar e de sua família. Pessoal, fiquem todos com Deus aí e até o próximo vídeo do nosso canal.